Meus pais disseram que não tinham dinheiro para me comprar um casaco de inverno e, uma semana depois, compraram jaquetas combinando para a família deles. Minha madrasta riu e disse: "Tente não congelar, querida." Fiquei em silêncio. Meses depois, eles precisavam de um lugar para ficar. Eu disse: "Está frio lá fora, não é?" E então meu pai... "Só pensei que talvez você entendesse", disse meu pai ao telefone. Sua voz era fina. Cansado. Fiz uma pausa. Entender o quê? Que as pessoas passam por momentos difíceis. As palavras pareciam neve batendo na minha pele. Macia no início, depois derretendo em um frio que se instala profundamente. Olhei pela janela para o céu cinzento lá fora. Flocos de neve já caíam. "Você se lembra do inverno em que eu tinha 15 anos?" Ele ficou em silêncio. "Deixa pra lá", eu disse. "Espero que você se resolva." Desliguei. Quando eu tinha 15 anos, perguntei ao meu pai se poderíamos ir. As compras compraram um casaco novo. O meu antigo estava muito apertado e o zíper não funcionava mais. Ele suspirou, esfregou a ponta do nariz e disse algo sobre dinheiro estar curto. Concordei porque estava acostumada com decepções. Não chorei ao sair do quarto. Não chorei ao caminhar até o ponto de ônibus na manhã seguinte usando um moletom, com capuz e 3 camadas de roupa por baixo. Não chorei quando meus dedos queimaram com o vento. Chorar nunca ajudou em nada naquela casa. Uma semana depois, cheguei da escola e ouvi risadas na sala de estar. Não era um som alegre, era estridente e exclusivo, o tipo de risada que diz: "Você não faz parte disso." Entrei e as vi. Minha madrasta, Regina, e suas 2 filhas, Lívia e Rafa. As 3 usavam jaquetas novas e brilhantes, daquelas que eram bufantes e pareciam quentinhas o suficiente para dormir. As etiquetas ainda estavam nas mangas. Eram da mesma cor de ameixa, com capuzes forrados de pele. Meu pai estava parado na porta segurando uma caneca, sorrindo. Eles pareciam uma família, de verdade. Regina se virou para mim. "Tente não congelar, querida." Não foi o que ela disse. Foi como ela disse. A falsa preocupação. A pequena curva em seu lábio que dizia que ela gostava de me ver estremecer. Não disse nada. Subi as escadas. Fechei a porta. Sentei-me na cama e fiquei olhando para a parede. Eu já tinha aprendido que ficar quieta era mais seguro. Regina se mudou para nossa casa poucos meses depois do divórcio ser finalizado. No começo, pensei que ela estivesse apenas sobrecarregada. Tentar unir 2 famílias nunca é fácil, certo? Mas, com o tempo, eu vi isso claramente. Ela não queria uma família misturada. Queria a dela, e eu não fazia parte dela. Ela nunca gritava, nunca batia. Era pior que isso. Ela me deixava de fora de propósito. Esquecia de me avisar quando o jantar estava pronto. Jogava as sobras fora antes de eu chegar da escola. Me excluía dos passeios em família e fazia parecer que eu não queria ir. Eu descobria sobre viagens de patinação no gelo por fotos na geladeira. E meu pai, ele só observava. Quando perguntei uma vez, só uma vez, por que ele a deixava me tratar daquele jeito, ele resmungou algo sobre manter a paz. Eu entendia o que isso significava. Significava que eu era descartável, contanto que ela continuasse feliz. Aquele inverno foi rigoroso. O frio corta a pele. Coloquei suéteres e moletons em camadas e tentei não tremer muito visivelmente. Uma professora da escola, Dona Elsa, finalmente percebeu e me ofereceu seu casaco velho de casa. Eu disse a ela que meu pai ia ganhar um na semana seguinte. Ele não ganhou. Ela trouxe o casaco mesmo assim. Eu o aceitei em silêncio. Ainda me lembro de como era quente, como aquele calor era estranho, como algo que eu não merecia. Consegui um emprego na hora que pude. Fins de semana em uma lanchonete gordurosa onde me davam notas de R$1 amassadas. Guardei tudo. Não fui ao baile de formatura. Não comprei anuários. Cada R$1 foi para uma caixa de sapatos. Meu único plano era escapar. Aos 18 eu estava fora. Ribeirão Preto me deu uma bolsa parcial.
Eu trabalhava à noite, estudava, durante o dia e ignorava todas as ligações de casa. Eles pararam de tentar depois de um tempo e, honestamente, eu estava bem com isso. Eu estava acostumada com o frio. Ao longo dos anos, construí algo. Uma vida, um apartamento tranquilo, um diploma, um emprego estável e o suporte financeiro de um grupo de saúde. Por fim, conheci alguém. Caio. Ele era quieto e pensativo. Nada parecido com meu pai. Não falava muito, mas quando falava, fazia diferença. Nos mudamos juntos para uma casa de 2 quartos. Era o tipo de lugar que cheirava a tinta fresca e sabão em pó. Parecia seguro. Então, numa manhã de novembro, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Deixei cair na caixa postal. Quando finalmente ouvi, era meu pai. Ele disse que eles tinham sido despejados. Regina tinha perdido o emprego. Ele tinha passado por uma cirurgia e não podia trabalhar. Eles estavam morando em um motel perto de Ituverava, mas estavam ficando sem dinheiro. Ele parecia exausto, assustado. Disse que não sabia para onde ir. Perguntou se eles poderiam ficar comigo por apenas algumas semanas. Ouvi a mensagem 3 vezes. Não respondi por 2 dias. Quando finalmente liguei, ele atendeu no primeiro toque. Estava ansioso demais, a voz embargada por um otimismo forçado. Agradeço muito por ter ligado. De volta, disse ele. Só pensei que talvez você entendesse. Estamos em uma situação difícil. Olhei pela janela para a primeira neve da estação. Está frio lá fora, não está? Perguntei. Ele não disse nada. Deixei o silêncio se estender antes de perguntar. Lembra quando pedi um casaco de inverno? Houve uma pausa. Isso foi há muito tempo, Clara. Não para mim, respondi. Ele não discutiu. Você me disse que não tinha dinheiro suficiente e depois comprou jaquetas combinando para Regina e suas filhas. Você me viu ir para a escola de moletom enquanto elas posavam na neve. Ele suspirou. Eu estava tentando fazer as coisas darem certo. Havia um longo espaço em branco na linha. Então me desculpe. Eu acreditei nele. Essa foi a parte mais estranha. Eu realmente acreditei. Mas acreditar nele não significava que eu precisava abrir a porta. Eu disse a ele que precisava de um tempo para pensar. Era verdade. Não porque eu não soubesse a minha resposta, mas porque eu precisava me sentar com o peso disso, para me permitir o espaço para considerar a criança que eu era e a mulher que eu havia me tornado. Naquela noite, contei tudo a Caio. Ele sabia de partes da história, mas não dos detalhes, não sobre o casaco. Não sobre como Regina me tornara invisível na minha própria casa. Não sobre a cumplicidade silenciosa que meu pai oferecia em troca da tranquilidade doméstica. Ele ouviu como sempre, pacientemente, sem interrupção. Mão dele não soltou a minha nenhuma vez. Então ele perguntou gentilmente quando terminei. Você os quer aqui? Essa foi a pergunta mais simples e a mais difícil. Eu não quero, eu disse. Não porque eu queira vingança, mas porque construí algo real aqui, algo seguro. Não posso arriscar isso por pessoas que nunca se importaram quando eu era criança. Você não deve explicações a ninguém, ele disse. Principalmente a eles. Eu sabia que ele estava certo, mas ainda não conseguia me livrar da culpa. Daquela vergonha familiar e profunda de que, de alguma forma, mesmo agora, eu estava sendo egoísta. Deixei passar mais alguns dias. A neve se acumulava lá fora. Assei pão de banana que não comi. Limpei os rodapés. Sentei no meu escritório fingindo trabalhar. Então, chegou uma carta. O envelope era rosa e tinha um leve cheiro de perfume. Barato. Regina. Abriu na varanda como se tivesse medo do que pudesse sair dali. Era curto, não mais do que 3 parágrafos. Ela disse que estava chocada e magoada por eu ignorar uma emergência familiar. Ela disse que não era culpa dela que o dinheiro estivesse curto naquela época e que eu estava escolhendo a amargura, em vez da compaixão. Ela escreveu que eu estava me tornando uma mulher fria e dura, como sua mãe. Dobrei a carta lentamente. Pressionei os vincos com os polegares e a coloquei de volta no envelope. Não chorei. Nem senti raiva. O que eu sentia era cansaço.
cansada de esperar que eu fosse mãe dos adultos que me decepcionaram. Cansada de fingir que me deviam perdão só porque anos se passaram. 3 dias depois, chegou uma segunda carta. O mesmo endereço do remetente, mas desta vez era a letra do meu pai no envelope. Eu sabia disso antes mesmo de abrir. O jeito como ele escreveu meu nome, em letras maiúsculas, sem floreios. Esta era diferente. Ele não pediu nada. Não mencionou Regina. Não tentou me culpar ou distorcer a história. Simplesmente disse que sentia muito. Sentia muito pelo que não viu, pelo que escolheu não ver, por não intervir, por escolher a paz em vez da proteção. Achei que estava fazendo o melhor que podia, escreveu ele. Mas agora entendo que fazer o melhor significa proteger seu filho, mesmo que isso lhe custe conforto. Ele terminou a carta com: não espero nada de você, só quero que saiba que agora vejo tudo e gostaria de ter agido melhor. Li 2 vezes, depois uma terceira, e fiz algo que não fazia há muito tempo. Deixei-me chorar. Não foi um choro soluçante e dramático. Foi tranquilo, gentil, um alívio. Não liguei de volta para ele. Ainda não. Mas pela primeira vez em anos, senti o frio diminuindo. Algumas semanas se passaram. As festas de fim de ano chegaram. A irmã de Caio nos convidou para passar o Natal com a família deles em Saratoga Springs. Estava quente, caótico, cheio de enfeites descombinados, jogos de tabuleiro e primos barulhentos. Levei uma garrafa de vinho. Caio fez suas famosas batatas. Eles me abraçaram como se eu estivesse lá todos os anos. Naquela noite, deitada ao lado dele, sob lençóis de flanela, contei sobre a carta. Você acha que ele falou sério? Perguntou ele baixinho. Acho que sim, eu disse. Mas isso não significa que eu tenha que deixá-lo voltar. Ele assentiu. Uma semana depois, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem de voz. Clara, é o pai de novo. Só queria agradecer por ter lido a carta, se leu. Estamos resolvendo as coisas. Recebemos ajuda da igreja. Estamos em um abrigo por enquanto. Regina não está feliz, mas é o que é. Enfim, sei que você está ocupada. Só queria dizer que te amo. Eu não sabia o que fazer com aquele eu te amo. Ficou como uma pedra no meu peito. Não doeu. Exatamente. Apenas presente. Também não retornei a ligação. Não o bloqueei, mas também não retornei. Em vez disso, voltei a trabalhar depois das férias. A vida recomeçou. Caio e eu começamos a conversar sobre ter um cachorro. Voltei a assar, dessa vez comendo o pão de verdade. Fazia longas caminhadas sozinha, às vezes na neve, agasalhada, com o grosso casaco de lã que comprei para mim. Cada vez que o fechava, pensava naquele outro inverno, em que uma garotinha de mangas curtas observava uma mulher rir com sua jaqueta novinha em folha. Pensei em como aquela menina tinha chegado longe, e como às vezes se proteger significa se recusar a abrir a porta, mesmo quando alguém está no frio. O resto do inverno chegou e passou sem mais nenhuma palavra do meu pai. Nenhuma carta, nenhuma ligação. O silêncio não me machucou como eu esperava. Era mais como o silêncio que se sente quando uma máquina para de funcionar, depois de anos zumbindo ao fundo. Era tranquilo, mas ainda assim minha mente divagava às vezes. Não exatamente com culpa, mas sim com curiosidade, imaginando o que significava receber um pedido de desculpa sincero de alguém que um dia se afastou e viu você ser cortado da sua própria vida. Imaginando o que significaria aceitá-lo, rejeitá-lo, ou simplesmente deixá-lo ali, sem resposta. A primavera trouxe pequenas mudanças. Comecei a correr novamente, apenas alguns quarteirões de cada vez nas manhãs frias. Caio e eu plantamos bulbos na beira do quintal. Meu trabalho decolou. Fui convidada para participar de um grupo de liderança na minha empresa, e aceitei. A vida estava seguindo em frente, exatamente como eu queria. Então, uma tarde, enquanto eu estava em uma chamada pelo Zoom, meu telefone acendeu. Caio atendeu da sala de estar. 1 minuto depois, ele enfiou a cabeça para dentro e murmurou. É o seu pai. Pisquei,
Levantei um dedo, encerrei a ligação normalmente, sorri, agradeci ao meu colega, encerrei a ligação e fiquei ali, olhando para a tela de saída da reunião. Não retornei naquele dia nem no seguinte. 2 dias depois, ele ligou novamente e deixou outra mensagem de voz. Oi, Clara! Eu sei que já faz um tempo. Eu não ia ligar de novo, mas achei que você deveria saber. Estamos saindo do abrigo. Conseguimos um lugarzinho subsidiado nos arredores de Johntown. É pequeno, mas já é alguma coisa. Vou começar a fisioterapia na semana que vem. Enfim, sei que as coisas não estão fáceis entre nós. Só queria te avisar que estamos bem. Só isso, sem pressão, sem mencionar a Regina, sem pedir ajuda. Ouvi 3 vezes antes de apagar, não porque estivesse com raiva, só porque não sabia o que fazer com ela. Algumas semanas depois, encontrei alguém que não via há anos. Foi na feira livre no centro de Troy. Eu estava na barraca de mel conversando com o vendedor sobre flores. Silvestres versus trevos, quando alguém atrás de mim disse: Clara. Virei-me e vi uma mulher com uma trança prateada e olhos calorosos. Dona Elsa. Levei um segundo para reconhecê-la. Ela tinha envelhecido. Mais linhas ao redor da boca, corpo mais magro, mas ainda tinha a mesma energia calma, a mesma voz gentil. Dona Elsa? Perguntei quase rindo. Ela deu um sorriso largo e me puxou para um abraço. Você está tão bem, disse ela, tão crescida. Conversamos um pouco, parados ali com sacos da feira nas mãos, cercados pelo aroma de tomate e manjericão. Contei a ela que morava perto. Trabalhava na área da saúde e tinha um parceiro. Sempre esperei que você saísse daquela casa, disse ela suavemente. Você merecia muito mais do que a forma como te trataram. Assenti. Estou orgulhosa de você, disse ela. Não sei se alguém já disse isso a você, mas eu estou. Ela disse isso com tanta certeza que senti as lágrimas brotarem antes que eu pudesse contê-las. Obrigada, sussurrei. Nos abraçamos novamente. E, assim, ela se foi, desaparecendo na multidão como um fantasma gentil da minha infância. Não foi um momento marcante, mas abriu algo dentro de mim, algo antigo e silencioso que eu havia trancado por anos. Naquela noite, sentei-me com Caio na varanda. Estávamos dividindo uma garrafa de vinho, jazz suave tocando na janela aberta. Eu vi a Dona Elsa hoje, eu disse. Ele sorriu. Você já mencionou ela antes, certo? A moça dos casacos? Eu ri. É, a moça dos casacos. Ela sempre foi gentil com você. Ela me salvou de um jeito que ninguém mais notou. Ficamos em silêncio por um tempo, bebendo, observando a noite se acomodar. Então Caio perguntou: Você acha que algum dia vai falar com seu pai de novo? Dei de ombros. Talvez. Não sei. Ele não insistiu. Mas se eu insistir, respondi lentamente, será nos meus termos. Não, Regina. Sem culpa. Apenas 2 pessoas que entendem que nem sempre temos uma segunda chance. E às vezes, nem queremos uma. Algumas surgem como um suspiro lento. As tulipas que plantamos floresceram em tons de rosa, laranja, vibrantes e brancos. O cachorro que tínhamos conversado sobre ter se tornou realidade. Uma vira-lata resgatada chamada Penny, que latia para esquilos e mastigava todos os chinelos que encontrava. Construímos uma pequena vida em torno daquele caos, do tipo que parecia simples e completa. Mas então, em julho, recebi outra carta. Esta era diferente. Não era da Regina. Não era do meu pai. Era da Rafa. Sua letra era pequena, elegante, cuidadosa. Começava com: Você provavelmente não quer saber de mim. E eu não te culparia. Quase. Parei de ler ali mesmo. Mas continuei. Ela escreveu sobre como tinha 12 anos naquele inverno com os casacos. Como ela não percebeu na época o que realmente estava acontecendo. Como ela pensou que eu simplesmente não gostava dela, que eu estava com frio e com raiva o tempo todo. Pensei muito nisso ao longo dos anos, ela escreveu, e agora sei que você estava apenas tentando sobreviver.
Ela disse que Regina também tinha se revelado uma mãe difícil para ela, que Livy não falava com ela há anos, que a família perfeita deles tinha se desfeito muito antes do despejo. Acho que eu só queria pedir desculpas, escreveu ela. Gostaria de ter sabido disso naquela época. Gostaria que alguém tivesse te defendido. Espero que esteja bem. Dobrei a carta e fiquei ali sentada com ela por um bom tempo. Rafa nunca fora cruel, apenas uma criança em uma casa tóxica. Eu não sabia se responderia. Talvez um dia, mas enquanto guardei a carta na mesma gaveta onde guardava o pedido de desculpas do meu pai. A carta de Rafaela despertou algo inesperado em mim. Não amargura, nem tristeza. Apenas uma espécie de validação estranha. Prova de que eu não havia inventado tudo na minha cabeça. De que a solidão que carreguei por tanto tempo havia sido real e visível, mesmo para aqueles que não a compreendiam completamente na época. Não respondi. Não imediatamente. Mas também não joguei fora. Algumas semanas depois, Caio e eu estávamos organizando um pequeno churrasco. Alguns vizinhos, alguns amigos do trabalho. Penny fazia sua ronda habitual, implorando por restos, como se não tivesse comido nada há semanas. Era uma tarde quente de final de agosto, e o céu estava de um azul suave que tornava tudo mais fácil. Foi quando recebi a mensagem do meu pai. A Regina foi embora. Ela pegou o carro, deixou um bilhete. Mostrei para o Caio, que ergueu uma sobrancelha. Você esperava por isso? Ele perguntou. Sinceramente, eu disse. Estou surpresa que ela tenha demorado tanto. Ele sorriu e voltou, para a grelha como se tivesse acabado de ouvir que alguém esqueceu de trazer ketchup. Não que o homem que me criou e me decepcionou estivesse oficialmente sozinho. Não respondi à mensagem. Novamente, não por crueldade, apenas por paz e clareza. Eu não tinha vontade de ser aquela em quem ele se apoiava agora que não tinha mais ninguém. Aquele capítulo estava encerrado, mas não significava que eu não teria a última palavra. Naquele outono, Caio e eu estávamos fazendo pequenas reformas na casa. Contratamos um empreiteiro local, uma equipe pequena. Eram pessoas boas, confiáveis, respeitosas. O tipo de trabalhador que não me menosprezava quando eu fazia perguntas sobre vigas ou telhas. Certa tarde, um dos rapazes mencionou de improviso que eles tinham acabado de concluir um grande projeto em Johntown, um projeto habitacional para pessoas de baixa renda, um novo complexo de apartamentos subsidiado pelo governo. Ele disse, principalmente, idosos e pessoas com deficiência. Nada sofisticado, mas é limpo. Levantei uma sobrancelha. Fica na rodovia 30? Perguntei. Ele assentiu. Eu sabia exatamente onde ficava. Algumas semanas depois, eu estava sentada em frente ao meu computador, tomando chá quando a ideia me ocorreu. Começou como uma brincadeira, algo pequeno, até mesquinho. Mas depois cresceu. Criei uma campanha de arrecadação de fundos em uma dessas plataformas de crowdsourcing. Dei o nome de Projeto Aquecimento de Inverno e a descrevi como uma iniciativa para fornecer casacos e suprimentos de inverno de qualidade para famílias e indivíduos em dificuldades, especialmente no interior do estado de Nova York. Tornei a iniciativa pessoal. Contei a história do inverno em que pedi um casaco e me disseram que não, só para ver minha madrasta e suas filhas exibindo casacos combinando uma semana depois. Eu dizia às pessoas que sabia o que significava ser ignorada, ser deixada de lado em casa. Não citei nomes, não chamei meu pai ou Regina diretamente, mas a verdade estava estampada em cada linha. Usei a plataforma para fazer parceria com um abrigo local para mulheres e uma organização sem fins lucrativos para crianças. Cada doação seria destinada diretamente à compra de casacos, botas e agasalhos para crianças em lares adotivos ou que vivem em abrigos. E eu lancei. No início, a arrecadação era gradual. 10 aqui, 20 ali. Aí alguém no Twitter pegou. Um jornalista local entrou em contato. A história se espalhou como fogo na palha. Em meados de novembro, havíamos arrecadado mais de 14 mil. Usamos parte dos fundos para comprar casacos de uma pequena empresa em Glens Falls, uma empresa de propriedade de mulheres que os fabricava em grandes quantidades para abrigos.
Só naquele mês, entregamos mais de 200 casacos. E fiz questão de enviar a primeira entrega para o novo complexo habitacional em Johntown. Caixa após caixa, cada uma marcada com o projeto de aquecimento de inverno, entreguei ao coordenador do escritório de recursos comunitários. Não fui pessoalmente, mas não precisava. Eu sabia. Caio e eu comemoramos aquela noite com comida, para viagem e champanhe. Espero que ele veja as caixas, disse ele. Espero que ele se lembre de ter me dito não, respondi. E então vi outra pessoa rindo na minha cara. Não era uma questão de crueldade. Eu não lhe desejava mal, mas queria que ele visse o que eu tinha feito. Não apesar dele, mas sem ele. Que eu havia pegado o frio em que cresci e o transformado em calor para outra pessoa. Que eu havia me tornado a mulher de que precisava naquela época. Uma semana antes do Natal, recebi um cartão pelo correio. Apenas um cartão simples, sem glitter, sem adesivos, sem um pedido de desculpas prolixo, apenas um bilhete curto e uma caligrafia familiar. Eu vi as caixas. Eu soube na hora. Você construiu algo lindo. Você sempre mereceu mais. Me desculpe. Fiquei olhando para o cartão por um longo tempo. Então, coloquei-o na mesa e fui até a cozinha, onde Caio estava mexendo alguma coisa. No fogão. Ele olhou para mim. Você está bem? Assenti. Acho que estou. Jantamos. Assistimos a um filme. Penny se aninhou entre nós, roncando baixinho. Lá fora, a neve havia começado de novo, suave e silenciosa, cobrindo tudo à vista. Desta vez eu estava quentinha e não estava sozinha.